dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia de João 4. Já falei para vocês que João, apóstolo do amor, esse texto mexe comigo, me transforma e me faz sempre querer ir além. Vamos lá, vamos começar? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João 4. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, onde ficava perto da terra de Jacó, onde tinha dado seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se no poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água?" Ele disse isso porque os judeus e os samaritanos não se davam. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." E ela respondeu: "Senhor, eu não tenho balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará uma fonte de da água da vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, eu quero essa água. Assim eu nunca mais vou ter sede e não vou precisar vir aqui buscar água." "Vai chamar o seu marido e volte aqui", disse Jesus. Ordenou Jesus, desculpa. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa em dizer que não tem marido, pois você já teve 5. E o que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, e vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, pois esses são os que o Pai quer que adorem. Deus é espírito, e por isso quer que o adorem e deve adorar o espírito em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias é chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vir vai expiar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu estou falando com você, e eu sou o Messias." Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse às pessoas: "Venham ver o homem que Deus disse
que tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho daquele que me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem, vejam bem os campos que foi plantados. Já estão maduros e prontos para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do trabalho é a vida eterna para as pessoas. É assim, tanto os que semeiam quanto os que colhem se alegrarão juntos. Porque é verdade os que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalham ali e outros aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegarem no lugar onde Jesus estava, pediram que ele ficasse com ele, e ali ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa de vocês que ele diz que nós cremos, mas por causa que nós mesmos ouvimos ele falar. E sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um funcionário público. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali receberam bem. Então ele tinha ido à festa da Páscoa em Jerusalém, e ele tinha tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer Jesus tinha vindo para a Judeia e a Galileia, foi pedir que ele fosse a Cafarnaum e curasse seu filho. E que, morrendo, Jesus disse aos funcionários: Vocês creem quando veem grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou com seu empregador e ele disse: O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: Ontem à noite, ontem à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai se lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido para a Galileia. Eu sinto no meu espírito que é hora da gente viver uma outra história com Deus, um outro momento. Esse texto de João 4, ele fala de 2 histórias. A primeira de uma mulher que tinha ido no poço buscar água ao meio-dia. Gente, imagina no deserto você buscar água ao meio-dia. Tem base um trem desse, não. É muito quente. E aí o texto vai passando, Jesus se encontra com ela na beira do poço e judeus e samaritanos não se davam. Então a probabilidade dele ser homem, dele ser judeu e conversar com uma samaritana era baixíssima. E ele ainda pede algo para ela. Cristo, o próprio Cristo, aparece para aquela mulher e pede água. E ali eles começam uma narrativa e ela diz: Olha, eu não tenho nem balde para pegar água, eu estou tentando aqui beber de algum jeito, mas eu não tenho balde para te dar água. E outra, você é judeu, por que você está falando comigo? Ele: mulher, se você soubesse quem eu sou, dentro de mim sai água viva, uma água que mata a sede, nunca mais você vai ter sede.
Todas as suas necessidades vão ser completas em mim. E ela, então eu quero essa água. Ele, não, então vai lá chamar seu marido. Ai. E ela olhou assim. É porque eu não tenho marido. Ele, não, tudo bem, é mesmo, né? Você já teve 5. Você já se deitou com 5. Você já esteve aqui com 5. E nenhum deles é teu. Porque quando você se envolve com um homem que não é teu, por mais que você ache que é teu, não é teu. Ah, mas ele é solteiro e eu também é teu. Você sabe se ele é teu? Porque se ele é teu, ele vai te levar para o altar. Ele não vai te levar para a cama dele. A diferença entre um homem ser seu e um homem não ser seu é o altar. Um relacionamento que começa do fracasso de outro relacionamento não tem paz. Pode falar o que quiser. Não tem paz. Não ache vocês que eu acho que é totalmente errado um segundo matrimônio. Porque existem situações e situações. Mas nessas situações a gente precisa avaliar muito bem avaliado onde a gente está se metendo. Porque se envolver em meio de uma outra história é ser como a samaritana no meio do poço. Você pode até estar com alguém, mas aquele alguém não é seu. E a ausência de paz não faz você seguir. Você pode ter dinheiro, bens, casa, carro, viagem, mas a ausência de paz te faz paralisar. Eu conheço gente rica, mas muito rica mesmo, que toma remédio para dormir, remédio para acordar e remédio para se manter. Remédio para ir, remédio para parar. E não é pouca gente não, porque não tem paz. Porque o dono, o proprietário da paz se chama Jesus. Se a pessoa não tem Jesus, é impossível daquela pessoa ter paz. Eu conheço gente que para seguir, ela precisa de remédio, médico e tratamento. Mas não quer largar a mão das suas concupiscências. Existe a geração da samaritana e a geração de Maria. O Senhor Deus chama todas as mulheres cristãs a serem geração de Maria. A geração da mulher samaritana é aquela que vai se deixa levar diante dos teus olhos. Ah, não, esse aqui é bom. Por isso que eu sempre digo, a uma mulher viúva, a uma mulher solteira e a uma mulher divorciada cabe a mesma postura. Probidade e retidão. Proba e reta. Vocês vão ver que eu escrevo muito isso, eu falo muito isso. Até que o Boaz chegue, até que a resposta venha, até que o seu José venha, até que o ungido chegue e vá ter a caminhada contigo. Porque a geração da samaritana, hoje ela tenta com um, não deu certo. Amanhã com outro, não deu certo. Amanhã com outro, não deu certo. E ela vai ficar assim até quando? Porque do dia que Jesus encontra com ela no poço, acabou. Acabou. O dia que Jesus encontrar com você e comigo tem que acabar. Tem que parar. A geração de Maria é uma geração que está no mesmo lugar, esperando a resposta. Vem um anjo, traz a resposta. E ainda que seja confuso, ela segue. Ela obedece. Ela vem com espírito de retidão. Então, existe a geração da samaritana e a da Maria. E hoje é um convite vindo da parte de Deus. Qual geração você quer ser? A quem você quer entregar sua confiança? Qual tipo de mulher que você quer seguir?
A geração de samaritanas ou a de Maria? Eu sei que a de Maria é muito mais difícil ser e viver, mas é do alto que a gente é revestida de poder. E ele segue na história. Aquela mulher samaritana, ele encontra com ela e daquele dia ela transforma uma cidade. Porque às vezes a gente acha que não, mas todo mundo sabe, todo mundo viu. Os homens que se deitaram com ela sabem quem são ela. Os homens que se deitaram com ela viram. A notícia se espalha. Mas o dia que Jesus chega na casa dela, Jesus chega na história dela, tudo é mudado. E aquela mulher, onde habitava o pecado, começa a habitar a paz do Senhor. E ela alcança uma cidade inteira para a glória de Deus. Então, a história daquela mulher termina com uma cidade inteira aos pés da cruz. Ah, gente, isso é muito lindo. Imagina, por isso que eu te falo, o Senhor não está se importando muito com o meu e com o seu passado. Ele quer saber o que a gente faz quando a gente conhece Jesus. É daqui para frente. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de tal forma, que uma cidade tem que ser alcançada pelo meu e pelo seu coração. Tem uma hora que ele fala para ela: ei, mulher, deixa eu te falar, ele não está buscando aonde você adora, que jeito você adora, ele quer o teu coração. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que você quer? E ela aceita o convite. Então a história continua com Jesus curando o filho de um funcionário público. Ele conversa e através da boca de Cristo, o funcionário público é curado. O filho do funcionário público é curado. Ele viaja para ter uma palavra de cura. Quando ele volta para casa, os funcionários dele dizem: não, teu filho foi curado. E ele foi curado exatamente no momento em que Jesus passava ali, falava com ele. Então ele creu que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e toda a casa dele foi alcançada. Olha, eu sinto em mim que chegou um tempo de viver novas histórias extraordinárias em Deus. Eu tenho, desde que João começou, o meu coração tem se inclinado a contar para vocês aquilo que Deus já fez na minha vida. Porque eu sei que eu vou viver daqui para frente coisas tão incríveis que eu nem sei o que é. Eu tenho sido preparada para isso. E que eu preciso deixar claro coisas que eu já vivi. Porque quando chegar ali na frente que as pessoas verem aquilo que eu já vivi, de alguma forma vai ter um registro daquilo que já aconteceu. Entendem? E aí eles vão falar: sempre foi Deus. E ontem, depois que eu terminei o testemunho do início da minha vida e de grande parte dela, eu fiquei: nossa, como Deus é lindo, né? Eu vi que várias pessoas foram tocadas e ele me inclinou a trazer mais um testemunho para vocês. E como hoje é feriado, dá para a gente esticar um pouquinho a mais esse devocional. E eu quero contar para vocês sobre um Deus que nunca falha. Um Deus que ele se faz presente. Essas histórias que eu conto para vocês, ele me disse em 2017 que eu precisava contar ao mundo os feitos de Cristo. As coisas que acontecem em Deus, presta atenção, não é para ficar guardada debaixo da sua cama. Quando Jesus faz algo, a história de Cristo chegou até aqui, até mim, até você hoje, porque homens e mulheres se dedicaram a contar o que aconteceu. Vocês viram que eu li para vocês aqui? Foram 2 testemunhos. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para modificar. Poliana, eu tenho vivido com Cristo e eu não tenho testemunhos. Tem acontecido alguma coisa estranha aí.
Olha, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Sem santidade é impossível agradar a Deus, mas você precisa de viver testemunhos. Porque nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, eu quero te incentivar a você se inclinar às coisas do Espírito, porque esse momento, desde 2017, eu sabia que ele tinha que acontecer. Só que eu não sabia como. Eu estava tão voltada às coisas seculares, mesmo dentro da igreja, que eu não conseguia concatenar na minha mente como eu ia contar o que Deus já tinha feito. O problema é que contar o que Deus já fez quando você está com a ausência do pão da presença é uma historinha. Mas quando você está com o pão da presença do seu lado, é poder. Por isso que Deus esperou um tempo muito apropriado para eu poder contar para vocês aquilo que Ele fez na minha vida. São várias histórias e eu sei que Ele faz de novo, Ele faz milagres todos os dias e as coisas mais malucas acontecem com aqueles que permanecem e são de Cristo. Porque sim, Ele nos reveste com autoridade e poder. E hoje eu quero contar a história do meu nome. Como as pessoas me chamam hoje. Hoje, antes de pronunciar meu nome, nos ossos do meu ofício, na minha profissão, tem que ser falado Poliana ou doutora. Eu quero contar para vocês como eu passei na OAB. Eu não me importo que me chame de doutora, eu não faço questão em nenhum lugar, mas eu sei que no que tange a minha profissão, as pessoas me chamam de doutora. E elas me chamam de doutora por um motivo. Elas me chamam de doutora porque eu sou bacharel em Direito, elas me chamam de doutora porque eu sou advogada. E eu passei no concurso na prova da OAB em 2010. E poderia ser comum, fiz a prova, passei, peguei minha carteirinha e estou trabalhando. Só que quando você é de Deus, você sempre vai travar uma guerra entre o céu e o inferno. Quando eu terminei a minha faculdade, eu não tinha dinheiro para poder fazer cursinho. Eu não tinha como estudar como as outras pessoas estudam para a OAB. Porque o que é a regra? A regra é uma pessoa pegar, termina a faculdade, ela entra dentro de um cursinho, paga bem caro, estuda bastante, né? E passa e pega a sua prova e pronto, tchau, acabou o testemunho. Mas não era assim comigo. Para eu terminar minha faculdade, eu fiquei um longo período desempregada antes da minha faculdade. Eu não estava conseguindo estágio nos 2 últimos anos da minha faculdade. Então, para eu fazer faculdade, eu panfletei no meio da rua. Tô falando sério. Ou eu fazia isso ou eu não me formava. Eu passei roupa para fora. Eu fazia a unha dos outros. Eu fazia cabelo. Eu fazia maquiagem dos outros. Eu vendia bijuteria. Eu vendia pão de mel. Colocava salada de fruta na minha cabeça e vendia no meio da rua. Tô tentando lembrar aqui de outras coisas que eu fazia. E eu fazia aquilo tudo porque eu simplesmente estudava na faculdade mais cara de Brasília. E eu só tinha 50% de bolsa do FIES, que inclusive pago até hoje, para vocês terem ideia. Eu nunca quis estudar em faculdade pública por uma série de motivos. Então, eu nunca fiz vestibular para a UNB, nunca. Mas eu fiz o único vestibular, e o vestibular que eu fiz foi o vestibular da faculdade mais cara de Brasília. Só isso. Olha a cabeça da pessoa. Porque se fosse hoje, eu entrava na mais barata. Mas menino novo, menino jovem, né? Cheio de sonhos. A minha mãe muito apertada, não tinha como pagar minha faculdade. Então, eu tinha muito pouco recurso chegando até minha mão para eu poder bancar minha faculdade. E como nesses 2 últimos anos da faculdade eu não consegui emprego de jeito nenhum,
Na verdade, hoje eu entendo que o Senhor estava testando a minha humildade, testando o meu caráter. O que aparecia eu fazia. Ah, tem uma trouxa de roupa para passar. Opa! Passo uma roupa como ninguém. Até eu chegar até aqui foram muitas histórias. E na época que eu fui fazer o AB, eu lembro que eu terminei a faculdade no meio do ano de 2010 e eu apresentei minha monografia numa quarta, num sábado, num domingo era a prova e eu não passei. Tudo bem, eu não passei e eu falei, então eu vou fazer a 2010.3. E como é que estuda? Sem material. Hoje em dia é muito fácil, tem tudo tão acessível, é um clique de distância. Em 2010 não era assim. Então a faculdade estava oferecendo aqueles cursos, tinha uns cursos de graça. Era todo sábado. E eu comecei a ir para esses cursos. E eu lembro que eu ia para esses cursos e para esse cursinho eu estudava ali, todo sábado. Então eu passava a semana toda revisando aquelas questões que os professores deram naquele sábado. E foi assim que eu estudei. E eu pegava a lei seca e estudava. Enfim, quando foi para fazer a primeira fase da prova da UAP, eu cheguei lá para fazer a primeira fase, eu tinha uma indecisão se naquele domingo eu ia para a igreja ou não, porque o culto terminava muito perto do horário de eu ir. Quando eu fui para o culto, o pastor terminou o culto falando assim: eu sei que tem gente aqui que vai fazer uma prova hoje, eu não sei que prova. Existe uma pessoa aqui que vai fazer uma prova. E Deus manda te dizer: não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu respirei, falei, essa é a minha palavra. Eu falei, eu não vou ficar aqui até o final, porque não ia dar tempo mesmo. Que a prova era, eu tinha que chegar 1h da tarde, e era muito longe da minha casa, eu ainda ia ter que ir em casa almoçar. E era assim, mais ou menos 11h30, 11h40 da manhã. Tava com medo de não chegar. E aí eu fui pro portão da igreja e eu senti o Senhor falando, espera. Quando eu cheguei no portão, ele falou, vai dar tudo certo. E eu fui pro outro portão. Quando eu cheguei no outro portão, ele falou assim, agora você pode ir. Vai dar tudo certo. A minha igreja é muito grande. A probabilidade dele saber que era eu é impossível. E eu fui. Fiz a prova. Quando eu cheguei lá para fazer a prova, quando eu terminei a prova, eu lembro que tinha que passar com 50 pontos. Eu fechei a prova e eu falei assim, agora? E eu lembro que o Senhor me disse assim, se prepara para a segunda fase, que você tirou 52. Quando chegou o resultado da primeira fase, todo mundo ficava me perguntando aqui em casa, como é que foi a prova? Eu falei, olha, foi bem estranha, mas o Senhor me disse que eu tirei 52, então eu vou passar. Que aí, quando chegou o resultado, 52, e eu passei. Desse jeito. Só que para a segunda fase eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha noção. Porque não tinha um cursinho pronto e preparado. Eu tinha que fazer coisas que eu nunca tinha feito. E então eu fiquei sabendo que a faculdade estava dando um cursinho para a segunda fase, uma direção. Que eu tinha que ir para um campus da faculdade que era bem longe da minha casa. E ela daria uma vez por semana. E eu conversei com a minha mãe e falei assim, mamãe, tem uma direção para mim. E é uma vez por semana. Ela falou, eu te empresto o carro para você ir uma vez por semana para esse campus. Eu, tá bom. E aí eu estudei ali uns 20 dias o que a professora dava. Estudei. Beleza, até aí tudo bem. Até aí a história era uma história comum e normal. Só que quando chegou no dia da prova, eu não sabia dirigir por plano, que é bem longe de onde eu moro. É uns 30 quilômetros de onde eu moro, né? E eu não tinha como eu não ia para lá como praxe. O que aconteceu? Eu cheguei, estacionei o carro e fiquei no carro estudando. Olha que maluca. Quando eu fiquei no carro estudando,
Quando faltava uns 15 minutos para começar a prova, para fechar o portão, eu falei, eu vou descer. Eu lembro que eu tinha estacionado no lugar que eu vi que era só ir reto. Só que eu peguei e vi umas pessoas indo para a direita e eu fui. Eu andei uns 4 quarteirões. Quando eu andei uns 4 quarteirões, eu falei, nossa, tá longe isso aqui. Cheguei. Quando eu cheguei numa prova, cheguei num lugar, uma mulher virou pra... Eu falei assim, eu quero... Uai, engraçado, meu nome não tá aqui na frente. Ela falou, você tá no local de prova errado. Eu, o quê? Faltava 10 minutos. Ela, olha, a sua prova tá daqui 4 quarteirões. Corre. Ela só falou isso. Eu falei, qual é o rumo? Ela me falou, gente, eu corri igual maluca. Corri, corri, corri. E ali eu tive a certeza que eu estava travando uma batalha do espírito contra a carne. Eu estava travando uma batalha contra o céu e o inferno. Eu percebi que o inimigo da minha alma queria que eu não passasse naquela prova. Eu saí correndo 4 quarteirões em menos de 10 minutos. E eu lembro que eu escutei de longe. 10, 9, corre! 8, 7, eu não sei nem como eu cheguei ali. 6, 5, 4. Entrei, pá! 3, com 3 segundos para fechar os portões. Eu entrei. Uma menina boba demais. Como hoje eu nunca mais faria isso na minha vida, mas eu quase perdi a entrada da prova. E eu desesperada comecei a respirar. O rapaz virou para mim e falou assim, o que estava na porta, ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Poliana. Ele falou, então, aqui é muito grande. Você tem 3 minutos para chegar na sua sala, senão você não vai fazer a sua prova. E se eu fosse você, eu corria, porque Poliana é muito longe. Aí onde que é? Aí ele me indicou, eu saí correndo igual uma louca no meio do pátio. Tinham várias pessoas correndo, né? E a minha sala era uma das últimas. Corri igual uma maluca. Quando eu cheguei na sala, eu cheguei toda molhada. Do fio de cabelo ao dedão do pé. Agora vocês imaginam como uma pessoa faz uma prova assim? Como? Eu não sei. Então eu cheguei ali na sala das Polianas, com aquela emoção toda, completamente molhada. E quando eu cheguei na sala, o examinador virou e falou assim, eita, hein? Faltava 10 segundos para você não ser permitida entrar. Eu tava ali na sala. Peguei e sentei. Na hora que eu sentei, uma menina me cutucou atrás. Ela falou, Poliana. Falei, tudo bem? Ela falou, olha, eu sei que você é de Deus. Falei, sabe por quê? Porque eu estou há 20 minutos orando pela sua vida. O diabo me disse, ou Deus me disse que o diabo falou que você não iria passar. Porque essa é a prova que você vai passar. O inimigo da sua alma fez com que você chegasse aqui completamente desconcertada. Você veio pelas asas do Espírito Santo. Parece que lá fora tá molhado. Você tá tão suada. Sua roupa tá molhada, meu cabelo molhou de tanto que eu corri igual uma louca. Ela falou assim, mas o Senhor me disse que eu passaria nessa prova se eu ficasse intercedendo pela sua vida. E eu estou há 20 minutos orando com tudo que eu posso para que você chegasse aqui. Porque eu sabia que se você conseguisse vencer essa batalha que você está enfrentando para você chegar aqui, eu ia passar. E não era nem porque eu sabia, mas é porque o Senhor me colocou no lugar de intercessão. E aqueles que são de Deus nem precisa de estudar. E o Senhor me disse também, Poliana, e eles entregando a prova, que você não estudou em cursinho, que você não estudou o suficiente. Mas eu também não estudei, porque eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas na hora que for chamado o nome, doutora Poliana, vai ser chamado o seu e o meu. Nossa, pensa. Eu ali comecei a fazer a prova e eu escrevo muito bem, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas quando eu peguei a caneta, minha mão não parava de tremer. Eu fiz a prova inteira com a mão tremendo. Então eu segurei a caneta com a mão direita e segurei a minha mão com a mão esquerda. Eu estava tão nervosa,
tão nervosa, já é toda uma pressão, já é todo um problema para você fazer aquela prova. E ainda mais com tudo aquilo que eu tinha vivido, eu tinha certeza que eu não estava muito bem preparada, porque eu não tinha feito o estudado como as outras pessoas. E eu fiz aquela prova e só que a questão é que tudo que eu fiz naquela prova, eu sabia. Tudo. Só que eu estava tão nervosa com tudo aquilo que eu estava vivendo que eu não consegui fazer a prova toda. Eu nunca deixei de fazer uma prova. Eram, tipo assim, 5 questões. Eu não fiz as 2 últimas. E tinha uma petição para fazer e 5 questões. E eu falei, e agora? Não sei como vai ser. Eu sei que entreguei a prova, fui a última a entregar e saí. E eu estava confiante, mas sem saber, porque eu tinha deixado algumas questões em branco. Quando faltou um dia para entregar o resultado final. Ah, desculpa. Quando eu estava me preparando e estudando para a segunda fase, eu tinha sonhos. Olha os sonhos de novo, eu dormia. Quando eu dormia, eu via eu sempre fazendo a prova e eu via assim, mandar de segurança. E eu via eu falando, nossa, eu estudei. Aí eu acordava no outro dia, estudava mandar de segurança. Eu lembro que 2 dias antes de fazer a prova, você não sabe qual a petição que cai, né? E eu lembro que eu tive outro sonho e estava escrito assim, contestação. Eu abri a prova e estava contestação. E a última prova tinha sido a contestação e eles não repetem. E eu lembro que eu conversei com a minha irmã e eu falei assim, Isabela, caiu, eu sonhei que caiu uma contestação, só que a última prova foi uma contestação. Ela falou, se você sonhou, estuda só a contestação daqui para frente. Eu só estudei a contestação e foi exatamente o que caiu. Então, há tantas questões que caíram, eu estava muito assertiva, porque eu sonhava, sei lá, que era uma questão X, e quando eu abri a prova de verdade, aí eu estudava, entende como eu fui estudando? Eu fui estudando diante daquilo que o Senhor me direcionava. Quando eu cheguei na prova, todas as questões que eu tinha sonhado uma semana antes, eu estava treinando na prática real, elas caíram. Então eu já tinha consciência do que ia cair. E aí, quando chegou um dia antes de receber o resultado final, eu tive um sonho. Nesse sonho, a minha irmã estava dirigindo, ela já é advogada, é a Isabela, e eu estava do lado dela, e ela me falou assim, Polly, você não passou na prova. Falei, uai, por que não? Ela falou, porque para você passar, você precisa de travar uma luta da carne contra o espírito. Falei, nossa, mas eu já travei tanta luta. Nossa, já foi difícil pagar para fazer a prova, já foi difícil estudar para fazer a prova. E naquele sonho ela me falava, pois é, mas ainda existem principados e potestades que estão travando a sua prova. A chave que abre a porta é a adoração. Para você sair do reprovado para o aprovado, você precisa de adoração. Vai acontecer uma situação, isso tudo no sonho, em que você vai achar que as circunstâncias não vão ser favoráveis e que você reprovou. Mas você vai precisar seguir em adoração para que o Espírito Santo te revele. Olha, a tua nota final é 6,2. Você prestou atenção no que eu estou te falando? Sua nota não é a que vai ser amanhã, na hora que você acordar. A sua nota é 6,2. Ninguém vai te ajudar a chegar nessa nota. Só o Espírito de Deus. Eu acordei. Na hora que eu acordei. E aí eu vi assim, meu nome estava na lista dos reprovados. Havia uma borracha, ela apagava meu nome. Ela era escrita na lista dos aprovados e do lado estava escrito 6,2. Acordei. Quando eu acordei, eu fui pegar a minha nota, que era bem o dia de pegar a nota. 4,75. Quando eu olhei aquilo, meu Deus. E aí você vai ver o rol das pessoas. Aquela prova tinha 92% de reprovação. Ou seja, todo mundo reprovou. A prova que eu passei, quase ninguém passou. E assim,
para você alterar uma nota da prova da OAB, o mínimo era 6. Eu tinha que ter tirado 5,8, 5,9, 5,95, 4,75. Olha a diferença. Peguei a minha nota e fui na faculdade, pedi para a professora que estava dando a segunda fase me ajudar a fazer o recurso, que eu não tinha noção do que eu ia fazer. Aí ela pegou minha prova, ela estava dando uma aula, ela riu da minha cara na frente de toda uma turma. E ela falou: Poliana, você sabe quando que você vai passar agora? Impossível. Essa nota aí eu não vou perder meu tempo. Tá bom. Peguei e fui num outro professor para pedir ajuda para ele. E mostrei: professor, olha, eu reprovei, foi 4,75. O senhor pode me ajudar a fazer o recurso? Porque eu não sei fazer. E ele falou assim: Poli, eu vou te ajudar, mas sabe, você não vai passar. Falei: não, tudo bem. E ele pegou e fez. Quando ele fez o recurso, ele pegou e me mandou: olha, eu só consegui consertar até 5. Só 25 décimos. Você não vai passar. Eu: tá bom. Peguei uma notícia de que haviam sido 10 provas do país inteiro, que era no país inteiro, que haviam sido corrigidas erradas. E quem me deu essa notícia foi minha irmã. Ela foi plana, saiu no jornal que houveram 10 provas no país. E eu falei: Isabela, é o país inteiro, Isabela. É a OAB do Brasil, que ela é unificada, que foi a primeira prova unificada que teve. Aí ela falou assim: Poliana, e se for a sua? A gente pega esse recurso que esse professor fez, faz o recurso desse um ponto, você passa. Quando a gente foi contar a minha prova, eu era uma das 10 que tinham sido corrigidas erradas. Oh, meu Deus. E quando a gente terminou, a minha irmã ainda conseguiu identificar alguns pontos a mais. E a gente não mudou o recurso do professor quando veio a nota. Uma das únicas pessoas de Brasília que tinham passado naquela prova fui eu. Porque além daquele um ponto, além do que o professor tinha arrumado aqueles décimos, eu e minha irmã, a gente identificou outras coisas para arrumar e minha nota final foi 6,2. A chave que abriu a porta foi a adoração. Os nossos olhos foram descortinados acerca daqueles pontos através da adoração. Quantas portas eu bati, quantas portas as pessoas viraram para mim e falaram assim: não, largue isso para lá. Se eu tivesse largado para lá, hoje eu não era advogada. Se eu tivesse deixado para lá, eu não era advogada. Se eu não tivesse me movido pela fé, por revelação, pela palavra que vem direto do trono de Deus, hoje eu não era advogada. É muito surreal viver aquilo que as histórias não contam. Se eu fosse escrever um livro da minha vida, as pessoas iriam ler e falar assim: meu Deus, isso não acontece. Meu Deus, isso não acontece. Ninguém passou naquela prova, gente. Eu não conheço. Quando eu fui pegar a minha carteirinha da OAB na solenidade, não tinha um conhecido. Os conhecidos que eu tinha eram os meus amigos que foram me visitar, que foram ver eu pegando minha prova, minha OAB. Porque tem uma solenidade, é igual uma formatura, bem bonita. 8% daquelas pessoas que fizeram aquela prova passaram do país inteiro. Ela foi a prova que menos aprovou na história do país. E eu passei naquela prova. Eu passei naquela prova não por mim, mas por conta de Deus. Quando era impossível, o Senhor abriu a porta. Sabe a chave de Davi que abre e ninguém fecha? Ninguém passa, ela passa. Ninguém restaura, ela restaura. Ninguém faz, ela faz. Por que que ela faz? Porque ela está inclinada às coisas de Deus. Eu lembro que naquela época eu estava tão entregue. Se falasse assim: Poliana, você vai ter que estudar 1 hora. Eu estudava meia hora e orava meia hora. Poliana, hoje você tem 2 horas para estudar. Eu estudava 1 e orava 1. O que mudou a minha vida naquele dia, o que trouxe o profético,
o que o desceu sobrenatural, o que fez não ser, foi a palavra. O que fez acontecer foi a presença do Espírito Santo. Sabe quando Jesus solta uma palavra e aquilo acontece, igual aconteceu com o filho do funcionário público que a gente leu hoje? Sabe quando Jesus vai encontrar com aquela mulher no poço, aquela mulher que tinha 5 homens e ela sai dali santa? Foi isso que Jesus fez. Sabe quando Cristo entra na vida de uma pessoa e ela vive o sobrenatural? Vocês sabiam que depois daquele dia muitas pessoas pararam de falar comigo da faculdade? Porque é um absurdo, né? É um absurdo. Ninguém passa e ela passa. Ela estava ali com a gente. Ela fez a faculdade com a gente. Como assim? Naquela prova que eu passei, não teve 10. Na prova que eu passei, não teve 8. Na prova que eu passei, uma das maiores notas foi 7, 7,5. Só para vocês entenderem o nível daquela prova. Foi uma mudança de banca. Então eles pegaram assim, eu acho que para, sei lá, povo sem conhecimento, povo fraco, nós tudo fraco. Quando você sai da faculdade, você sai fraco. Quem fez faculdade sabe o que eu tô falando? Fraco, muito fraco, super fraco. Todo mundo fraco, apesar de ter sido uma excelente aluna, fraca. Fraco no direito, todos somos quando saímos. Pouquíssimos saem preparados. Para vocês verem, não teve 10. Não teve 9. Foi uma prova que quem passou, passou suado, passou no sufoco. Eles reajustaram os ponteiros, né, para as outras provas e nunca mais na história da OAB teve uma história como essa. Saiu na televisão, saiu no jornal, teve manifestação, teve abaixo-assinado, teve processo no STF contra essa prova da OAB. Foi uma confusão nessa prova. Ficaram dias sendo televisionada. Enquanto estava sendo televisionada, eu estava orando, pedindo a Deus uma resposta. Porque eu sabia que a chave que abria era a adoração. Enquanto as pessoas estavam ali, ó, brigando, discutindo, eu estava ali, no seio de Abraão, de joelhos, pedindo: do céu vai vir minha resposta, do céu vai vir minha resposta, do céu vai vir minha resposta. Quando foi noticiado que 10 provas no país inteiro tiveram um problema de um ponto, e eu contei e era minha, meu Deus, eu falei: agora é a minha vez, agora é a minha chance, agora é a minha porta. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida daqui pra frente. Sabe, os 10 que não eram pra ser e foram. Porque se aqueles 10 não recorressem, eles não teriam o direito deles garantido. Nunca foi sorte, nunca foi preparo, nunca foi técnica, sempre foi Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que pega o que não é para ser. Eu sei que o Senhor enche os nossos lábios de testemunho. Eu sei que a nossa vida é uma vida voltada às coisas do Senhor. Pai, nos dê histórias para que a gente possa testemunhar do teu amor. O teu evangelho chegou aqui, chegou até hoje, chegou até essa hora, chegou até esse devocional, porque houveram homens e mulheres dispostos a testemunhar. Coloca meu nome, Senhor, na lista daqueles que vão testemunhar o teu amor, que vão reconhecer a tua grandeza, que vão dizer aos outros: não é sorte, não é técnica, não é conhecimento, é Deus. Coloca o nosso nome na lista, Senhor, de homens e mulheres que vão sim contar qual é a beleza da santidade de Cristo às nações. Quando ninguém entrar, nós vamos entrar. Quando todo mundo perder, nós vamos ganhar. Quando ninguém alcançar, nós vamos alcançar, porque nós contaremos a um Deus que ainda faz milagres. E esses milagres acontecem todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Ui, ficou troncho aqui que eu fechei o olho. Deus ainda faz milagres. E esses milagres acontecem todos os dias. Prepara a tua boca
Prepara os teus ouvidos, prepara o teu coração para contar para todo mundo o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus fará na sua vida. Testemunhos de Cristo não pode ser guardado. Aquilo que Deus faz por mim e aquilo que Deus faz por você não pode ser guardado. É grande demais. Caramba, Deus é tão grande, Deus é tão lindo, Deus é tão forte, é tão poderoso. E Ele vem aqui na terra para te dar um testemunho e você guarda ele na gaveta. Você acha justo você fazer isso com Deus? Vença a si mesmo. Faça alguma coisa, mas conte. O evangelho só chegou aqui porque houveram homens e mulheres como a Poliana, que chegou e contou e falou. Ah, mas ela vai viver aquilo ali. Então ela é queridinha de Deus. Sou a queridinha de Jesus. Eu sou a filha preferida do Pai. E Ele faz tudo para alcançar o meu coração. Você quer ser o queridinho de Jesus? Você quer ser o filho do Pai? Você quer que você tenha certeza absoluta que Deus faz de tudo para alcançar o seu coração? Começa a contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará na sua vida. Porque eu tenho certeza que esse é um tempo que está sendo marcado na minha história e na sua história para Deus nos dar testemunhos. Os milagres estão começando a acontecer. Você pode não estar vendo nada, mas a estação mudou e a próxima estação é uma estação em que muita gente vai ser alcançada pela a palavra que vai sair da sua boca. O mundo foi feito por palavras, o evangelho foi feito por palavras. O inimigo quer dizer que as suas palavras não funcionam, mas elas funcionam sim. Eu tenho certeza que no final desse dia muitas pessoas vão ser alcançadas. Você pode até não querer passar na OAB, né? Minoria vai querer passar. Mas eu vou falar aqui uma coisa para você. Você tem outras provas na sua vida. Você tem outros desafios na sua vida. E a gente só tá aqui, só tá acordado, só tá nesse devocional para testemunhar aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. Desse devocional vai sair poder. Vai sair poder, não tem outra. Ninguém levanta 5h45 da manhã à toa. É sempre para se encontrar com Cristo. Um beijo. Fica com Deus. Devocional a partir de amanhã vai ser menor, porque já começa o corre da vida, né? Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Não se esqueça. Existe um Deus que trabalha ardentemente, incansavelmente, para alcançar o desejo do seu coração. Não deixe de se inclinar para as coisas do Espírito, porque isso sim vai fazer diferença na sua vida. Até amanhã.